Vamos falar do Bolsonaro no PL. A grande verdade política. Na verdade, ele já se filiou, já tá lá no PL. Depois de 2 anos que ele ficou sem partido político, agora ele tá no PL, o partido do Valdemar Costa Neto. Mas o Bolsonaro entrou e a Tami Miranda disse que vai sair. Avisou que deu entrada na sua desfiliação. Tami Miranda é vereadora aqui em São Paulo pelo PL, o Partido Liberal. E alegou que, além de ideias diferentes, Tami já foi vítima de ataques pessoais dos filhos de Bolsonaro. Por isso está deixando o partido. Falar? Claro! Posso falar? Pode falar! Posso falar mesmo? Diga o que você quiser. Alguém que se filia ao PL do Valdemar Costa Neto vem me falar, vem me chorar pitanga agora. Vem me chorar pitanga. Vai pastar, Tami Miranda, vai pastar, entendeu? Isso é uma hipocrisia, mas que eu nunca vi igual. Alguém que se deita com o Valdemar Costa Neto, agora vem me dizer, ai, o Bolsonaro, o que tá querendo? Tá pensando que é o quê? É programa de popularidade? Andou fazendo o quê com o Valdemar Costa Neto? Achou que tava onde? Agora tá mordidinho, ou mordidinho. Olha, eu não vou nem mais falar nada. Eu só acho que vim com essa lenga-lenga pra cima da gente, vim querer se descolar do Bolsonaro. Descolasse-se Bem observado. do Valdemar Costa Neto, que é um pilantra tão grande quanto o Bolsonaro, entendeu? Porque aqui nós estamos falando de alguém que foi já indiciado e que já foi processado e que já foi acusado de tantas coisas ou mais coisas do que o próprio Bolsonaro. É um sujeito que não tem reputação nenhuma, é um sujeito que não podia nem andar à luz do dia, esse Valdemar Costa Neto. É um sujeito que enriqueceu ilicitamente, que tem todos os defeitos do político canastrão brasileiro. E agora o Tami Miranda vem querer dar de gostoso pra cima da gente. Ora, vá pastar, Tami Miranda. Um dos destaques da cerimônia de filiação ontem do presidente Bolsonaro ao PL foi o momento em que o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, discursou. Temos a imagem aí, Leandro. Solta aí, Leandro. Querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses 3 primeiros anos. Excepcional. Tem um ditado que fala o seguinte, né, meu amigo Luiz Lima? A farsa tá aí, cai quem quer. É verdade. O golpe tá aí, cai quem quer. É verdade. A história tá se repetindo. E aquela cabecinha de cabelo branco ali do lado dele ali, né? Sentadinho, quietinho, né? Encolhido ali, com vergonha. O Valdemar Costa Neto tá ali. Foi preso. Foi condenado. Não é como o Lula que anularam o processo. O dele, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que ele estava com vergonha, não, viu, Aldrin? Você tá falando, não, ele tá ali encolhidinho com vergonha. Essa gente não tem vergonha. Se tivesse vergonha, não tava ali fazendo aquilo. Não tem a menor vergonha. Fica ali quietinho, fingindo que tem algum decoro, que tem algum... Ali ninguém tem vergonha na cara. Ô, Bisotto, o Valdemar Costa Neto foi condenado no mensalão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, 7 anos e 10 meses. Agora que o Bolsonaro entrou no PL, já dá para considerar o Valdemar Costa Neto um conservador patriota? Se o notório Roberto Jefferson pôde ser considerado um patriota, honrado, conservador, moralista, o Valdemar também é um homem decente. O fato dele ter vendido o partido em 2002 de maneira confessa para o Lula é um mero detalhe. O fato dele ter participado de todos os governos petistas é um mero detalhe. O Valdemar está aí para negócio, né? O Valdemar é o que antigamente, com perdão da palavra, pelo horário, mas é o que antigamente se chamava em política de puta velha. Ele vende para quem paga e para quem dá para fazer o melhor negócio. Só para dar uma contribuição nessa história da Tami, Bárbara. A Tami, ali antes de 2018, ela ajudou o Bolsonaro nessa ascensão dele, inclusive a ele limpar esse negócio de homofobia. Ela ia constantemente em programas com ele. Se vocês forem buscar aí no YouTube, vocês acham Tami Gretchen e Jair Bolsonaro na Luciana Gimenez, no CQC, em alguns outros programas.
Agora ela vem dizer que tá ofendidinha, porque os filhos me ofenderam. Tá tentando surfar a onda e ver se cacifa aí. Ela já disputou várias eleições, eu nem sabia que ela tinha ganho agora para vereadora em São Paulo. Não é a primeira vez, ela já foi candidata pelo PP do Maluf, quando o Maluf ainda estava mais ou menos nativa, agora tá no PL do Valdemar. Tem um padrão moral aí, né? A pessoa que se candidata pelo PP do Maluf, pelo PL do Valdemar, padrão moral fica claro. E o Valdemar é essa ficha corrida imensa, um corrupto confesso, que confessou que deu desfalque em todos os ministérios, nos cargos que ocupou, que roubou o governo, por isso foi condenado, foi da época do mensalão, não veio agora da época do petrolão. Mas no bolsonarismo é assim, basta você aderir que você vira patriota, cristão, conservador, é uma referência moral da nação. Como é que o Bolsonaro vai explicar para o seu eleitorado, para a sua base, ou não precisa explicar? Tá tudo bem ele se reunir com essa turma? Como é que você vê isso, Isabela Calil? Bom, acho que tem uma coisa que é a seguinte, né? Se o Bolsonaro, a primeira coisa, sobre partidos em geral, né? Se o Bolsonaro pudesse, ele não teria partido, né? Porque ele não é muito, digamos, ele não gosta muito das regras do jogo, não gosta muito de partido. Se ele pudesse, ele não teria partido. Mas, enfim, como ele não pode, ele teve uma tentativa frustrada de criar o Aliança Brasil, tentou, mas, enfim, depois não conseguiu, e aí agora ele se filia ao PL. No final das contas, o Bolsonaro se elegeu que disse que ia lutar contra a velha política, né? E essa foto representa a velha política, né? Esses nomes que a gente está falando, essas pessoas, esses atores, representam aquilo que ele sempre falou, que ia lutar contra, que ia se afastar, que era a velha política. Então, o Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário daquilo que ele prometeu. Eu acredito que a essa altura do campeonato, quem ainda apoia Bolsonaro, a despeito de tudo, a despeito da gestão desastrosa, né, para dizer o mínimo, na pandemia, eu acho que não vai fazer muita diferença, né, se Bolsonaro está se filiando ao PL ou não, e sempre pode arrumar uma desculpa. Então, acho que a essa altura do campeonato não vai fazer tanta diferença para aqueles apoiadores mais fiéis que vão acompanhar Bolsonaro, não importa o que ele faça, não importa com quem ele ande, não importa nada, né? Olha, para quem não é Bolsonaro, é uma sem-vergonhice de maior. E também preocupa cada um da gente que vê o vazio da política. Mas eu estou de acordo com a professora. Quem segue Bolsonaro sofreu lá atrás uma lavagem cerebral. Então eles estão vendo ali como se fosse Bolsonaro rodeado de anjinhos. Anjinhos se preparando para o Natal. Na verdade, a lavagem cerebral não foi só do pessoal do Bolsonaro. Cada grupo hoje sofreu uma lavagem cerebral em relação ao seu grupo. E nós estamos, por isso, no momento em que quem tenta analisar as coisas de uma maneira independente, fria, com lucidez, fica sozinho. Eu creio que para os que seguem Bolsonaro, ali foi uma reunião de anjos. Tem uma coisa muito curiosa, muito interessante, quando a gente fala, por exemplo, a respeito desse grupo que o Gustavo Buarque se referiu. Ele olhou para todos e falou: estou me sentindo em casa. Então ele, de certa forma, ele se identifica com esses anjinhos, vamos usar esse termo aqui, né? Ele se identifica com aquele pessoal. Ele tem 28 anos que ele passou na Câmara, vamos levar em consideração isso também. Então ele olha para todo mundo e diz: olha, estou me sentindo em casa. Eu estava falando no início sobre essa relação marido e mulher, né? Mas o próprio Bolsonaro falou: não seremos marido e mulher, seremos uma família. Palavras que ele usou hoje quando ele estava fazendo essa reunião, né? Nesse momento. O Cleison falou um ponto muito importante, que é o cinismo que está hoje espalhado. Mas é um cinismo que tem uma desculpa até. Eles não veem o Valdemar como presidiário, como ex-presidiário. Eu acho que ele não vê como tal. Ele vê como um injustiçado. É a lavagem cerebral que foi feita no Brasil por todos os lados e que o pessoal do Bolsonaro sofre de uma maneira aguda. Professor Augusto de Franco, você que está sempre muito conectado ali nas redes sociais, como é que você acha que repercutiu? Porque as imagens que veicularam ontem, tem lá o Bolsonaro do lado do Valdemar Costa Neto, mas tem também o Arthur Lira, réu em processo por corrupção. Ciro Nogueira responde a 3 inquéritos no STF, Ricardo Barros investigado por lavagem de dinheiro, pagamento de propina. Todo mundo enroscado com a justiça. Na rede bolsonarista, isso vai ter algum impacto? Ou os bolsonaristas não estão nem aí?
E tudo bem. Não estão nem aí, Aldrin. Eles já... Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer vai ser assimilado pelos bolsonaristas. Mesmo porque eles não têm alternativa, não é? Uma parte deles já está abandonando o Bolsonaro para apoiar o Moro, que eles acham que o Moro é o verdadeiro Bolsonaro, não é? Então, uma parte já saiu. Mas a parte que fica com o Bolsonaro, ela é totalmente vacinada contra qualquer coisa que diga respeito à coerência, ética, verdade. Então, praticamente não tem impacto sobre o núcleo duro do bolsonarismo. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser. Aliás, ele confessou que ele sempre foi o centrão, que ele é o centrão, então pronto. Quem votou nele sabia que ele estava há 27 anos na Câmara dos Deputados, fazendo parte do centrão, 8 partidos, né? Ele passou por 8 partidos, né? Ele tem uma visão partidária muito peculiar, né? Então, o pessoal está em outra. O pessoal não está prestando atenção em partido. Se fosse possível o Bolsonaro não ter partido, era melhor para todo esse pessoal. Eles fizeram um partido através dos grupos e das listas de transmissão do WhatsApp, do Telegram. Isso é um substituto que o populismo autoritário, não só no Brasil, porque isso foi inventado na Itália, né? Isso é um substituto para essa forma, chamada forma partido, que os modernos inventaram. Não é que está em crise. Se não tivesse em crise, uma crise tão forte, coisas assim não seriam admitidas. O senhor acha que isso tem mais a ver com a ignorância do eleitor ou com a falta de princípio que é vigente na nação, que a gente acha que não é importante, ou que no mundo, hoje em dia, esse nacional-populismo mostra que a crise da democracia, a crise, essa era do narcisismo, toda essa coisa que o próprio da Empoli fala lá naquele livro dele, lá Os Engenheiros do Caos. Isso, que conta que nasceu na Itália e tal e tal. É uma mudança. Para entender isso, é preciso entender o seguinte: há uma nova população politicamente ativa. Assim como existe o conceito que os economistas trabalham de população economicamente ativa, é preciso trabalhar com esse outro conceito que é de população politicamente ativa. Há uma nova PPA. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quem é que participava do debate público? Por exemplo, no Brasil. Isso vale para outros países também, vamos pegar o Brasil. Quem é que participava? Eram 5, 6 mil pessoas e tal, que participavam recorrentemente do debate público. Eram articulistas, analistas de imprensa, dirigentes partidários, alguns funcionários do Estado, líderes de organizações da sociedade, de corporações, de sindicatos centrais, associações profissionais. Então, eram 5 ou 6 mil pessoas. Bom, o que aconteceu? Com a emergência da sociedade em rede, vamos dizer assim, com todas as suas coisas, para o bem e para o mal, de repente você tem mais de 1 milhão de pessoas participando do debate público. Porque elas não participavam naquela época, porque elas não tinham canais, não podiam escrever no jornal, não podiam dar uma entrevista na TV, não podiam falar na rádio. Então, ela não tinha como participar. Mas os preconceitos, essas visões tenebrosas que nós encontramos nos bolsonaristas, não foram inventados por Bolsonaro. Eles estavam lá, essas pessoas existem. Elas não foram inventadas da noite para o dia pelo Bolsonaro. Só que elas não eram uma população politicamente ativa. Não é? O dono do clube de tiro, o cara que tira foto na frente do carro bacana ou do barco, o cara que aparece de óculos escuros, o fortinho da academia, o policial militar, a tiazinha do Zap, todo esse pessoal não foi inventado pelo bolsonarismo. Ele existia, só que ele não era população politicamente ativa. Qual é o problema que isso coloca?
é que esse pessoal não tem os critérios de quem passou por uma, vou chamar assim, educação política. Como é que nós aprendemos política? Participando no movimento estudantil, participando numa luta de bairro, numa luta popular, ou participando num parlamento, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Vereadores, em suma. Havia uma educação, não estou dizendo que ela era boa, mas havia um processo pelo qual a pessoa aprendia o que ela devia fazer na esfera pública e o que não podia fazer. Não podia falar que era preciso matar os outros, por exemplo. Isso ninguém falava, ainda que pensasse. Ainda que pensasse, mas não falava. Por quê? Isso fazia parte das regras do jogo, das regras não escritas do jogo político. Muito bem. O que aconteceu? Essa nova população politicamente ativa não tem nenhuma dessas restrições, nenhum desses princípios. Então, ela fala o que vem na cabeça, o que ela falava no barzinho, o que ela falava no salão de bilhar, o que ela falava em casa com a família, na hora do almoço e tal, no café da manhã. Ela acha que ela está em casa, porque a esfera pública foi estilhaçada em miríades de pequenas esferas privadas. É você no seu grupo do WhatsApp, você naquela outra bolinha aqui, na outra bolinha ali. Então, a pessoa não tem uma dimensão da responsabilidade pública por proferir a sua própria opinião. Então, ela fala qualquer coisa que vem na cabeça. Então, isso faz com que nós tenhamos um imenso problema para a democracia. Essa pasta de dente não volta mais para o tubo. Esse que é o problema. Essa população politicamente ativa, essa nova população politicamente ativa está solta por aí. Ela não é a maioria da nossa população, ainda bem, não é? Mas ela ela chegou a uma quantidade, uma porcentagem do eleitorado que já é difícil ser metabolizada pela democracia. Porque esses tipos de coisa, enquanto fica lá 5%, até 10% e tal, a democracia vai metabolizando os malucos, vai metabolizando até os corruptos, os bandidos, qualquer coisa. A democracia não é o regime puro, não é? Ela é o regime sem o senhor, não é um regime sem corrupção, sem desvio, sem... Bom, mas ela consegue metabolizar essas coisas, colocando às margens do centro político. Só que quando esse número cresce, como cresceu no Brasil e em outros países, isso é muito mais difícil de ser metabolizado pela vida democrática. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. E esse pessoal que nós estamos falando, o Bolsonaro pode fazer qualquer coisa. Pode, sei lá, andar pelado, xingar quem ele quiser, até, no limite, matar uma pessoa que ninguém vai prestar atenção, porque eles não julgam ele como uma pessoa que devesse seguir determinados critérios de comportamento, vamos dizer, aceitáveis pela sociedade, éticos. Eles julgam ele como um mito que surgiu para fazer uma grande mudança. Então, qualquer coisa que você colocar com reparo ao Bolsonaro vai ser um ataque a isso. É um pouco do que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, professor? O Trump perdeu, mas o trumpismo continuou. Aquela galera está lá. Não perdeu. Isso deve acontecer aqui também. Com certeza. Essa turma se aglutinou, formou um público politicamente ativo, como você disse. E não tendo Bolsonaro, eles vão atrás de quem? Do Moro! Oh, vamos falar então da próxima pauta. Eu acho que vão atrás do Moro. A grande verdade.